A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos iniciar um outro estudo, um estudo chamado A Arca de Deus. Amém? Eu sei que talvez você deve estar esperando eu falar alguma coisa do Natal, do dia 25 de dezembro. O pastor Alex já gravou um cafezinho sobre isso. E eu não gosto muito, meus irmãos, de ficar sempre repetindo, né? Todo dia 25 eu vou trazer o mesmo tema. Pastor, mas tem gente que não ouviu ainda. Para isso, eu vou deixar a cargo dos meus amigos, os outros pregadores, né? Com certeza todos eles já devem ter mandado para vocês o que significa o Natal. Então, eu vou me interter de fazer uma base para você, de fazer com que você fique firmado na rocha, enquanto eles falam do Natal, que não tenho nada contra, mas eu vou aqui continuar o estudo. Amém? Quem sabe aí mais para frente, talvez no próximo ano eu faça um estudo na semana do Natal, mas eu não achei interessante, meus irmãos, eu falar isso agora. Me perdoe, posso até ser criticado por isso, mas não achei interessante parar os estudos para falar de Natal. Depois eu penso nisso, né? Por enquanto vamos se interter aqui no nosso estudo. O nosso estudo se chama A Arca de Deus. Quero trazer aqui um esclarecimento, um entendimento sobre a Arca de Deus, né? Baseado em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 a 12. Vamos lá? 2 Samuel, vamos lá, estou procurando aqui, capítulo 6, no seu versículo 10 a 12, está escrito assim, ó. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, porque a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed, Edom, o Gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed, Edom, o Gitita, 3 meses. Repara quanto tempo ficou? 3 meses. 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. O que eu quero que você entenda é que eu vou dar uma pequena explicação aqui durante esses dias sobre a arca, tá entendendo? Nós vamos falar aqui um pouquinho da arca. Então, enquanto estivermos falando da arca, temos que entender o porquê essa arca era importante. Então, vamos viajar? Vamos lá. O que havia dentro dessa arca? O que tinha dentro dessa arca? Dentro dessa arca havia 3 coisas importantes, né? As 2 tábuas da lei ficavam guardadas dentro dessa arca. Também tinha dentro dela o maná que desceu do céu. E também tinha dentro dela o cajado de Arão. Então tinha 3 coisas dentro dela: as 2 tábuas da lei, o maná, um pote com um pouco de maná que desceu do céu, e o cajado de Arão. Lembrando que esses utensílios e esse alimento que estava lá dentro, ninguém podia ficar pegando e retirando, não. Essa arca era a presença de Deus. Aonde a arca chegava, significava que era a presença de Deus, respeitada pelos filhos de Deus e também pelos inimigos. Tanto é que os filisteus, quando iam guerrear contra Israel, se a arca de Deus não estivesse com eles, eles prevaleciam, eles venciam, porque a presença de Deus não era com eles. Então a arca representa a presença. Repita comigo: a arca representa a presença de Deus. Então, as 2 tábuas da lei foi Deus que deu. Quando Deus falou com Moisés, para Moisés subir ao monte, para que Deus passasse a ele os 10 mandamentos.
E os 10 mandamentos, eles trariam para o povo de Israel um compreendimento melhor de como eles deveriam agir, né? O povo que Moisés tirou do Egito, Moisés trouxe para que eles fossem seguir a vontade de Deus. Ele libertou eles do Egito para seguir a vontade de Deus. Agora, meus irmãos, eles precisam de regras. Eles têm que ter regras, têm que ter doutrina. O próprio Senhor falou para Moisés: goteje minha doutrina como orvalho. Está entendendo? Porque não podia faltar a doutrina, tinha que ter doutrina. E agora, com doutrina, esse tipo de ensinamento traria para eles o quê? Um povo que andasse reto. Porém, nós entendemos que as 2 tábuas da lei, elas foram resumidas, os 10 mandamentos foram resumidos em 2, quando Jesus disse assim: os 10 se resume em 2, amar a Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, depois nós vamos voltar para esse mandamento, mas por enquanto, os 10 mandamentos se resumem em 2, e nós entendemos agora que os 10 mandamentos foi Deus que deu. Mas o maná é aquele alimento que tinha semelhança de pão que desceu do céu, uma massa de pão, né? Aquilo que desceu do céu. Então, o maná que desceu do céu é o próprio Senhor Jesus. No Novo Testamento ele mesmo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Mas o maná, ele não poderia ser guardado, porque todos aqueles que guardavam um pouco de maná para comer no dia seguinte, o maná estragava. O maná era só pelo dia, para o dia, e não para o próximo dia, entendeu? Mas o maná que estava dentro de um pote, dentro da arca, estava protegido. Então nós entendemos aqui que a arca também é um templo, né? Porque dentro desse templo estava a lei, a comida e o milagre. Agora vamos ver. Jesus representa o maná. Deus representa as tábuas da lei, que foi ele que escreveu ali, né? E o cajado de Arão foi aquele que é um pedaço de pau, meus irmãos, que brotou. De repente deu flores, brotou. É um sinal de milagre. E quem é que está fazendo milagres até hoje aqui? O Espírito Santo, que nos deu os dons, e junto com os dons, milagres. Então, nós entendemos que as 2 tábuas da lei representam Deus, o maná representa Jesus, e o cajado representa o Espírito Santo. Então, quando Israel andava com a arca, quem é que eles estavam carregando? A presença do Deus vivo, juntamente com Jesus e com o Espírito Santo. Então nós tínhamos ali a trindade dentro da arca. Deu para entender? Agora repara que dentro da arca este mandamento estava guardado. A arca era uma proteção para eles. Tanto presença, mas também proteção. Então, quem tinha a arca, quem possuía a arca, dentro dela tinha as palavras de Deus. Dentro da arca tinha a providência de Jesus, o maná. E também dentro da arca, o milagre do Espírito Santo. A palavra de Deus, a providência de Jesus e o milagre do Espírito Santo. As 3 coisas importantes que faziam com que Israel vencesse, com que Israel conquistasse. Então agora nós entendemos, né, que Davi, quando ele, lá no capítulo 6 de 2 Samuel, no versículo 10, ele pretende trazer a arca. Se você for ler alguns versículos antes, que nós vamos comentar nos próximos estudos, morreu um homem porque carregaram a arca erroneamente. Então, nós vamos entender isso no próximo estudo. Eu tive que explicar para você quem é a arca e o que tinha dentro da arca e o que representa a arca. Óbvio, meus irmãos, que eu não estou fazendo um estudo aprofundado. Eu não vou dizer para você a quantidade de ouro que foi usado na arca, a madeira, da onde foi tirado, por que tinha que ser aquela madeira e tal. Não vou entrar nesses detalhes teológicos, porque são muito cabíveis, muito importantes,
Porém, esse estudo ficaria longo. Como eu digo para os irmãos, no dia que eu fizer um estudo longo, ele vai cansar os irmãos e eu não quero. Já está vindo um aí que será o Apocalipse, né? Mas eu não pretendo fazer estudos longos. Amém? Então aqui nós finalizamos esse primeiro áudio, né, sobre a Arca de Deus. Em vez de falar do Natal, eu vou falar da presença de Deus. Gostou dessa? Pastor Alex é assim. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.